Napoleão Bonaparte. O que esta figura histórica tem influência até hoje para nós, aqui brasileiros? E por que estudar essa figura? Bom, esse é o bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Para aqueles que não me conhecem, prazer, meu nome é Glebe Prete, sou perito judicial aqui de São Paulo, sou professor, sou autor de diversos livros, mais de 100, e falo em nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma a maior e a melhor escola de perícia do Brasil, e aquela que efetivamente é chamada aqui, gente, muito respeitada nos tribunais. Então você que não conhece nossas plataformas, por favor, gente, Professor Glebe Prete ou JusExpert, você encontrará todas essas informações. Lembrando que do dia 8 ao dia 11 agora de dezembro, nós faremos um workshop, pessoal. São 4 aulas gratuitas, as quais nós explicaremos para você como que funciona essa profissão e para que você faça o curso completo e possa ser um perito ou uma perita. E a aula de hoje eu faço com bastante júbilo, com bastante alegria, mas também me deu um trabalho danado, porque Napoleão Bonaparte é uma figura, pessoal, no mínimo contraditória. É uma figura que merece realmente todos os adjetivos bons e maus. Todos. Qualquer adjetivo que você falar se aplica em algum momento da vida de Napoleão Bonaparte. Então essas aulas, como você sabe, nós abordaremos agora primeiramente o aspecto histórico. Por que é importante? Para que você tenha cultura, meu caro. Porque a cultura, gente, ela faz com que você, além de ter maiores sinapses nos seus neurônios, que você consiga encontrar melhores saídas, convivências de outras pessoas que já passaram por aquilo. Porque quando você conhece histórias, quando você conhece a história, quando você tem cultura, você amplia o teu leque, a tua visão. Para quê? Para que você consiga identificar, meus caros amigos, situações para que você ache uma saída. Por quê? Isso que você está passando hoje, vou ser muito sincero, você não é o único da Terra. Agora batemos 8 bilhões de pessoas aqui na Terra encarnados, mas alguém na história passou pelo que você passou. E pessoas que passaram pelo que você está passando, com certeza tiveram resultado positivo ou resultado negativo, a depender dos atos que tomamos. É aquela velha máxima. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas burras, que não aprendem nem com os erros delas. As pessoas inteligentes, que aprendem com os seus erros. Opa, não vou fazer isso de novo, senão realmente eu vou me dar mal. E as pessoas sábias, que aprendem com os erros dos outros. Então essas pessoas que passaram por nós, pessoal, todas, 100%, famosas ou não, celebridades ou não, políticos, artistas, enfim, autores, enfim, não importa. Elas nos ensinaram alguma coisa, ou para que a gente faça, ou para que a gente não faça. Pode ser uma pessoa como essa, ou pode ser uma pessoa muito simples que esteja com você. Eu te garanto que ela está ali na tua vida para te ensinar alguma coisa, ou para você ser ou não ser aquilo. Então isso é o que eu sempre falo. Todas as pessoas me ensinam, pessoal, 100%. E, claro, pegando essa parte histórica, nós vamos fazer a análise facial desta figura. E, na sequência, falaremos sobre a grafologia. Me deu um trabalho para poder ver isso, eu vou explicar por quê. E depois a grafotécnica acerca das, olha a dica, das assinaturas de Napoleão Bonaparte. Lembrando que na aula anterior, nós colocamos entre Napoleão e Beethoven. Tá certo, gente? Lembrando que Napoleão, aqui, vocês mesmos aqui, tanto do YouTube, das redes sociais, dos grupos de alunos, escolheram Napoleão Bonaparte, gente. Claro, as pessoas conhecem muito mais, é uma pessoa muito mais falada. Claro que a gente sabia que Napoleão iria ganhar. Mas Beethoven ainda merece, sim, um capítulo aqui por nós. Mas, para que você não fique triste, Napoleão e Beethoven, eles foram contemporâneos. Inclusive, eles foram muito amigos no primeiro momento. E depois quebraram esse vínculo. Claro que eu vou explicar isso para vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, vem comigo. Então, primeiro passo, aqui a apresentação. Essa é a figura que nós iremos abordar, pessoal, tá certo? Essa é uma figura clássica de Napoleão, vestido como imperador, aquele jeito todo. Aí aproximadamente ele tinha uns 33 anos de idade, tá?
Essa é uma pintura um pouco mais romantizada, né, pessoal, com o nariz muito mais afinalado, né? Pode ver que o nariz dele é muito mais voltado para o grego e não para o francês. Lembrando que ele é de família italiana, para quem não sabe, tá? A inteligência artificial, gente, ela fez uma mudança legal. Ela pegou as imagens de Napoleão, como essa, e colocou como um cidadão comum, eu e você. Então veja que esta é como se fosse uma foto de Napoleão Bonaparte. Nós vamos trabalhar com essa foto. Tá bom, pessoal? Por quê? Essa foto aqui, essa pintura, né, não é foto, evidentemente, essa pintura, ela é muito mais romantizada. Perfeito, gente? Aqui, a inteligência artificial fez com que realmente criou-se realmente esta imagem. Então vamos falar da história desse, né, nobre, não vou dizer assim, desse periciando de hoje. Tá bom? Se eu fosse realmente conversar com Napoleão Bonaparte e fazer a perícia grafotécnica dele. Vamos lá. Para quem não sabe, pessoal, ele nasceu em agosto, dia 15 de agosto de 1769 e morreu no dia 5 de maio de 1821, com 51 anos de idade. Morreu extremamente jovem, né? 51 anos de idade. Detalhe, durante 24 anos, ele, Napoleão Bonaparte, teve 16 assinaturas. E é por isso que me deu trabalho essa figura. Por quê? Porque, pô, vai mudar a assinatura assim lá na França, né, meu filho? Tá certo? Deu trabalho danado. Bom, ele veio de família italiana, como eu falei para vocês, pode ver que o traço dele é bem italianão mesmo. Tá certo, gente? Era de uma nobreza menor. Não era nada assim de supremo, né, de suprema a família dele. Quando houve a Revolução da França, gente, em 1789, com todos aqueles dizeres, né, gente, que nós sabemos da Revolução Francesa, ele era simplesmente um oficial de artilharia. Oficial de artilharia não chega a ser linha de frente, mas é um dos primeiros também na sequência que vem a morrer numa eventual batalha. Só que, em virtude dos seus atos de coragem e inteligência demonstradas desde o início, aos 24 anos de idade, nosso nobre periciando aqui se transformou em general. Ele, gente, encurtou muito aqui a história. 24 anos general realmente era algo para muito pouca gente. Como ele conseguiu isso, pessoal? Ele conseguiu isso com as suas ideias e táticas, que são até hoje, né, estudadas em escolas de guerra do mundo inteiro. Interessante, né? Hoje as batalhas são tecnológicas, blá blá blá, mas estuda-se exatamente as batalhas que esse homem fazia, tá? Ele assumiu o exército francês na Itália, tá, pessoal? E ele venceu só todas as batalhas, todas, sem exceção, era imbatível, tá? Detalhe, gente, que aí houve o golpe, tá bom, gente? O golpe de 1789, e em 1799 ele se transformou no primeiro cônsul francês. Então ele era um oficial de artilharia, passou para general, aí automaticamente passou para o cônsul da República Francesa. É um alto nível, como se fosse, guardadas as devidas proporções, encurtando aquela história, o primeiro-ministro, mais ou menos assim. Tá certo, gente? E detalhe, como ele mandava e desmandava nesse momento, iniciou-se as guerras napoleônicas, porque ele queria a hegemonia na Europa. Ele queria transformar toda a Europa na França, ou seja, a Europa seria um único Estado. Engraçado, né? Que um tempo depois, um maluco aqui no século XX, Hitler, objetivou a mesmíssima coisa. Tá certo, gente? Ele queria, né, dominar toda a Europa e deixar Berlim como a capital europeia. Isso aí, obviamente, sabemos que Hitler se baseou muito em atos de Napoleão. Tá certo, gente? Tem um livro ótimo, estou tentando lembrar o nome dele aqui, pessoal, que eu li. Um livro ótimo, ótimo, ótimo. A Doença de Napoleão, alguma coisa assim, gente. Os atos de Napoleão, eu vou lembrar e depois coloco para vocês aqui tá certo? Para vocês lerem. Quem gosta de história, né? E, consequentemente, como Hitler se baseou nessa figura aqui. Bom, porém, em 1812, 1814, ele começou a sofrer as primeiras baixas, pessoal. O Napoleão. E aí ele começou a perder dos russos, inclusive do inverno russo, né? Tem um livro ótimo também que se chama Os Botões de Napoleão. É um livro que trata de química e história. Um dos melhores livros que eu já li até hoje, pessoal.
Por quê? Os botões, né, os soldados franceses, sempre muito elegantes, né, gente? Até amando dele aqui. Muito elegantes, eles usavam alguns botões, né, para poder fechar bem, enfim, para poder proteger do frio. E esses botões começaram a quebrar em virtude do frio, porque eles congelavam esses botões. E aí, pum, foram quebrando. Entrava aquele vento, né, aquela geada, enfim, e aí mataram os soldados franceses. Chama-se Os Botões de Napoleão, um ótimo livro, diga-se de passagem, tá? Bom, aí, depois disso, ele foi obrigado a abdicar do seu trono e, consequentemente, gente, ele foi se exilar na ilha de Elba. Ilha de Elba tinha 12 mil habitantes, né, gente? Uma ilha pequenininha. E lá ele fez algumas coisas interessantes que eu vou explicar daqui a pouco. Ele fugiu, montou um novo exército e lá ele fez o que? Ele retornou à França. E teve uma cena categórica, parece que eu estou vendo essa cena. Ele voltando, todo o exército francês contra ele, aquela coisa toda, ele com meia dúzia de homens ali atrás. Ele não deixou os homens irem na frente. Ele sempre falava que era muito mais fácil puxar do que empurrar o exército. Então ele sempre deu o exemplo. Ele era um péssimo orador, né? Todos os biógrafos dele, eu li 2 biografias dele, deixam isso bem claro. Um péssimo orador, mas ele tinha atitudes. E atitude, muitas vezes, mais do que a própria palavra. E aí ele chegou na frente do exército francês e falou o seguinte: vocês vão matar o seu imperador? Eu estou aqui. Ou vocês vão se juntar a mim? Todos os franceses largaram as suas armas e se juntaram novamente ao seu imperador. Deve ter sido uma cena clássica, tá certo, gente? Isso aí, filmes de biografia de Napoleão, todos os filmes trazem isso e deve ser muito legal mesmo. Bom, aí foram para a Batalha de Waterloo. Aí a batalha ficou, né, gente? Detalhe, ele ficou 100 dias, né? 90 e poucos dias, novamente como imperador. Aí teve a Batalha de Waterloo, aí perdeu. Só que os franceses não queriam matá-lo. Falaram, não podemos matá-lo. Porque realmente ele é uma figura muito importante. Ele representa a França e os ideais franceses. Aí mandaram ele para a ilha de Santa Helena. E lá ele morreu 6 anos depois, aos 51 anos. Gente, claro que eu encurtei aqui a vida dele. Em quanto tempo? Em 10 minutos. Mas eu poderia contar aqui dias sobre a vida deste homem. Professor, me fala uma coisa importante aqui dele. Por que o senhor falou que na ilha de Elba ele chamou muito a atenção? Porque, veja, ele era imperador de toda a Europa, praticamente, ele tinha dominado, tá certo, aqui a Europa. Você tem uma ideia, por que Dom João VI veio aqui para o Brasil em 1808, meu cara? Porque o exército Napoleão foi encostando na Europa, Espanha, quando ia chegar em Portugal, o que fez o corajoso rei português? Pegou todos os seus navios, sua tralha, enfim, dinheiro, e veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. Aí, por um lado, foi ótimo. Obrigado, Napoleão. Se nós temos a nossa independência aqui no Brasil, você deveria ser realmente a pessoa, vamos dizer assim, bacana, que ajudou muito nisto. Porque Dom João VI voltou, aí deixou aqui o seu filho, português também, Dom Pedro I, que aí tem o dia do filho, aquela história toda, depois a tal da independência ou morte, que é tudo mentira absoluta. Mas até então, vamos fazer de conta que aprendemos assim na escola, tá? O que fez? Ele era dono da Europa, esse homem. Aí quando ele foi para a Ilha de Elba, pessoal, tinha apenas 12 mil habitantes. Isso aí, gente, é um bairro aqui de São Paulo, tá certo? 12 mil habitantes. E detalhe, ele tinha a soberania sobre essa ilha, como se fosse um mini país. Engraçado, né? E ele era o imperador desta ilha, né? O que ele fez? Ele criou a marinha e o exército nessa ilha, que até então não tinha, tá? Ele criou minas de ferro, ele criou novas estradas nessa ilha, ele desenvolveu, gente, métodos agrícolas e também ele revisou todo o sistema educacional. Então vejam vocês, qual que é a lição que eu tiro, boa aqui desse caso, boa de Napoleão? Você não precisa ter a Europa inteira para poder fazer algo de importante. Se você tiver só um detalhezinho pequenininho, comparado à Europa com a Ilha de Elba, gente, é um grão de areia. Perfeito? Ele conseguiu fazer algo marcante nessa ilha, sabe? Então não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Quando você quer fazer, você acontece. Para mim, essa é a maior lição que eu tiro do Napoleão. Tá bom, gente? Claro que ele tem defeitos e qualidades, como qualquer um de nós temos. Tá certo, gente? Todos nós somos dúbios.
Qual que é a grande influência de Napoleão, pessoal? É o Código Civil Napoleônico. Porque ele foi o primeiro que reuniu isso em um único código, tá certo, gente? E transformou isso no Código Civil. O nosso primeiro Código Civil aqui do Brasil, gente, de 1916, demorou para burro para ser feito, né? Pelo amor de Deus. E depois de 2002, demorou também para burro e já está desatualizado. Foi fruto dele. Vou dar um exemplo. Ele influenciou, gente, mais de 70 nações. Não foi só o Brasil. Napoleão influenciou mais de 70 nações. Por quê? Ele realmente gostava muito da meritocracia. Não era só QI. Claro que tinha os QIs, né? O que indica. Mas ele valorizava muito a meritocracia. Ele defendia muito a igualdade de todos perante a lei. Não defendemos até hoje aqui na Constituição brasileira, artigo 5º, princípio da igualdade? Provavelmente francês, né? Dele, tá? Direito à propriedade, também vem do Código Civil francês, tá bom? Tolerância religiosa, detalhe, ele era racista, tá? Vou explicar mais pra frente. Aí é o lado escuro dele. Mas até então, era totalmente tolerante, ele respeitava as religiões dos locais que ele dominava, tá, gente? A educação moderna que nós temos hoje, de um professor falando aqui perante uma sala, foi dele. Tá certo, gente? Olha aí. Então hoje, se você sabe ler e escrever, meu caro, ele que criou, tá bom? Não foi Paulo Freire, que eu admiro, tio de passagem. O método, um parênteses, gente, o método Paulo Freire está sendo aplicado errado. Eu sou pedagogo também, você sabe disso. Eu poderia falar só sobre isso aqui, tá certo? Método Paulo Freire, só uma observação. Ele é feito para educar adultos. A galera quer pegar aqui o método Paulo Freire para educar crianças. Aí, gente, óbvio que vai dar pau, né, cara? Por isso que a gente vê a educação péssima que nós temos no Brasil hoje. Tá bom, gente? Mas isso, só um parênteses aqui a todos. Quem quiser falar sobre isso, eu falo numa boa. Tá certo, gente? Detono isso, de passagem. Administração local. Então, se hoje nós temos municípios, também foi criação dele, tá? Essa administração local, divisão de municípios. Achei bem legal isso, tá bom? Abolição do feudalismo. O feudalismo morre com Napoleão. Ele encerra na Europa o feudalismo, tá, gente? E incentiva as artes. Ele gostava, ele tinha um grande detalhe, gente, sobre as artes. Era bem legal. Bom, algumas observações sobre Napoleão. Além de ter a cabeça muito grande, ele era baixinho, pessoal, por ser um soldado. Ele tinha apenas 1,68 m. Isso para um soldado é baixo. Mesmo na época dele, muitos vão me falar, mas na época... Não. Gente, desde a Grécia Antiga, você tinha soldados muito maiores, meu cara. Tá certo, gente? Então, para a época dele. Mas ele falava na biografia dele, ele fala isso. Eu não luto com os braços, eu luto com a cabeça. Então, quando ele ia lutar com uma pessoa maior do que ele, no momento certo, ele se agachava e cortava parte da perna da pessoa. A pessoa caía, ele dava um golpe fatal. Então ele falava, você tem que lutar com a cabeça. E, obviamente, o corpo age. Então ele era muito inteligente, tá? Extremamente megalomaníaco, porque queria dominar todo mundo, conhecido, tá? E no momento que ele se coroou como imperador, é isso mesmo que você ouviu, ele se coroou. O Papa estava lá, tem quadros, né, pintados sobre isso. O Papa estava lá e normalmente o Papa poderia colocar coroa nele. Ele falou, não, quem vai colocar coroa sou eu mesmo, porque nem o Papa pega na minha coroa. Violento, hein? E numa época ainda, gente, de Idade Média, enfim. A Igreja Católica tinha uma influência, um poder gigantesco. Tá? Ele adorava comer com as mãos. Tá bom, gente? Adorava comer com as mãos. Como eu falei para vocês, ele era racista. Ele não gostava de negro. Tá? Grande defeito dele. E ele cancelou, gente, várias leis abolicionistas. Isso foi uma grande pisada dele. Tá certo, gente? Leis abolicionistas ele cortou, assim, ardentemente. Inclusive, ele nem gostava de ter negros no exército francês. Tá? Então, uma grande pena. Bom, ele tinha medo de gato. Outros líderes também tinham medo de gato. Não entende por quê. Medo mesmo, medo. Ele travava. Quer dizer, o fulano ia para uma batalha sozinho, encarando soldados 1000 vezes maiores do que ele, tinha medo de gato, né? Lembra que eu falei do Beethoven? No começo, gente, quando ele assumiu o poder, o Napoleão, Beethoven adorava o Napoleão. Inclusive, Beethoven, fez a Sinfonia número 3, que é de força,
Uma bela sinfonia de Beethoven, como todas dele, né? E ele adorava o Napoleão. Aí depois Napoleão gostou do poder e o Beethoven cortou relações com ele, tá? O seu exército, devemos aqui também, ele achou a Pedra de Roseta. Para quem não sabe o que é Pedra de Roseta, se hoje a gente conhece alguma coisa sobre o Egito, devemos a essa Pedra de Roseta, que tem lá 3 idiomas. E um deles, tá certo, gente, são os hieroglifos egípcios, tá bom? Então devemos isso ao Napoleão. Agora outra coisa, você deve ter pensado, Napoleão quando foi para o Egito, os canhões de Napoleão arrancaram o nariz da esfinge. Fake news, meu caro. Fake news não é só de hoje. Fake news também existia. Napoleão não tirou absolutamente nada da esfinge, meu caro. Ele gostava de arte, tinha de passagem. Quando ele chegou lá, a esfinge já estava sem o nariz dela, tá? Você casou de branco? Você casou, outros casou, enfim. Mas se você casou de branco ou sonha em casar de branco, deva a ele também. Por quê, professor? Porque até então as pessoas se casavam com roupas normais. Ia lá, se casava, estava casadinho, bonitinho, tchau e benção, lua de mel. A Josefina, que foi a mulher dele, foi a primeira que se casou de branco. Toda de branquinho, vestidinho, branquinho, tudo bonitinho. Tá certo? Todas as outras queriam imitar a mulher de Napoleão. Então, se hoje você veste de branco, não significa a pureza, aquele blá 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 todo. Não, foi a mulher dele que se casou de branco, todo mundo copiou. Beleza? Também tem isso aí. Arco do Triunfo, lá na Champs-Élysées, perto da Torre Eiffel, maravilha. Nem tinha a Torre Eiffel na época, tá certo? Mas estão lá 128 batalhas. Detalhe, Napoleão pediu para construir o Arco do Triunfo e nunca visitou. Por quê? Porque ele foi deposto antes. Então, está lá, uma obra feita por ele, mas ele nunca visitou. Sabe que em São Paulo já teve o Arco do Triunfo? Aqui perto da Luz? E esse governo canalha, tá certo que já passou aqui, destruiu o arco que nós tínhamos aqui em São Paulo. Quando eu vejo fotos, eu tenho vontade de chorar, cara. Destruição de artes. Isso é começo do século passado. Tá certo? Por que ele tinha a mão no estômago, professor? Bom, aí que os biógrafos, cada um fala uma coisa. Mas é meio nisso do que ele tinha uma úlcera. Tá, pessoal? Outros falam que foi câncer. Mas ele não ia durar tanto tempo, né, meu filho? Se tivesse câncer, né, meu cara? Tá certo? Inclusive lá na ilha de Santa Helena, 6 anos. Tá, claro, tem câncer e câncer, né? Mas de um modo geral, assim, os biógrafos defendem a tese que ele era realmente, tinha úlcera. Tá bom, gente? Que outra coisa também? A tua rua, da tua casa, não tem o lado par e o lado ímpar? Quem inventou isso foi ele. Nas ruas, de um lado coloca o número par e do outro lado o número ímpar, para poder achar mais fácil as casas. Criação dele, então deva isso a ele. E aconteceu um negócio interessante, gente. Lá em Santa Helena ele morreu por motivos naturais. Ele tentou se matar uma vez, mas o veneno estava muito velho, não conseguiu, tal. Aí ele morreu, enfim, de desgosto da vida, enfim, aquela coisa toda. E aí, meus caros, quem foi fazer a autópsia? Um médico inglês. E você sabe que a Inglaterra e a França até hoje não se bicam muito. Né? Tem várias histórias aí sobre várias guerras entre Itália e franceses. E aí o que fez o médico inglês? Decepou o pênis de Napoleão. Como assim, professor? Decepou o pênis de Napoleão Bonaparte, meus caros amigos. E detalhe, guardou com ele durante vários anos. E no ano de 2007, foi leiloado o pênis de Napoleão por 310 mil reais. Estou transformando esse valor em reais para você poder entender. Então, o pênis está em algum lugar do mundo, num caixote aí, tá certo, gente? Né? Em que tem lá o pênis lá de Napoleão. Né? Vai entender. Tá certo, gente? Bom, então aqui, gente, em linhas gerais, é a história e algumas curiosidades sobre esta figura. Análise facial de Napoleão, meus caros amigos. O seu rosto era quadrado, né? O que é isso? Ele gostava, era uma pessoa muito firme, né? Quando você pega um ovo e coloca sobre a mesa, aquele ovo cai. Perfeito, pessoal? Exceto se for na linha do Equador aqui, pessoal. Quando você vai na linha do Equador aqui, tem lá uns negocinhos que você coloca um prego sobre o ovo. É um dos únicos lugares do mundo que o ovo para em pé. Mas tirando esse lugar, qualquer lugar do mundo que você vá, meu cara, você necessariamente colocar um ovo ali, vai tombar. Perfeito, em pé. Olha a cabeça de Napoleão. Não, era quadrada. Tá certo? O rosto extremamente retangular.
Tá certo, gente? Ou seja, ele tinha um caráter aqui muito mais materialista do que afinalado. Ele tinha um rosto assim. Diferente do rosto assim, né, pessoal? Se você vê as misses, elas têm a cabeça larga e vai descendo o rostinho fino. Aqui. As misses. Por quê? Subconscientemente é muito mais belo, né? Quem é fino, aqui a parte de baixo. E grosso a parte de cima. Napoleão era o oposto. Tá bom? Tinha pouco cabelo. Claro, isso significa o quê? Não tem ligação nenhuma com os antepassados. E eles chamavam muito, ele era muito vaidoso. Ele odiava o cabelo dele. Mas por quê? Não tinha ligação nenhuma. Também que ele mudou seu nome, vou falar daqui a pouco. Não era Bonaparte, era Buonaparte. Ele mudou isso. Tipo, meu passado que se explode entre os passados. Então, o cabelo deixou bem claro isso dele. Tá? Tinha uma testa larga, óbvio, pessoa inteligente. Toda testa larga tem grande visão, tem visão ampla. E claro, quando você vai para uma batalha, você não pode enxergar só o soldadinho. Você tem que ter a visão grande do campo. Veja os corredores de Fórmula 1. Lewis Hamilton, não teve esses dias aqui no Brasil? Queridíssimo aquele rapaz, né? Eu gosto muito dele, viu, gente? Aí ele pega a bandeira do Brasil, fala do Ayrton Senna. Eu gosto muito dele, eu acho ele um grande corredor, eu torço muito por ele. O Hamilton, você viu o tamanho da testa do Lewis Hamilton? Do Schumacher? Do próprio Senna. Tá certo, gente? Testa larga, ou seja, você tem que ter uma visão ampla para poder enxergar exatamente. É isso aí. Que mais? Sobrancelha rala, extremamente rala dele, tá certo, gente? Isso, e veja que ele tinha pouco espaço entre elas, ou seja, era uma pessoa que tinha filtro para falar, por isso que chegou onde chegou, ele pensava antes de falar, ele tinha bastante filtro, preste atenção, tá? Os seus olhos são olhos marcantes, uma pessoa que olha para você, como essa foto, como a anterior também, né? Mas essa aqui mais humanizada fica melhor. É uma pessoa que fala, ele olha para você e quer que você dê certeza. É a típica pessoa que se você fosse conversar com Napoleão, você não poderia falar nunca para ele assim, não, Napoleão, eu acho tal coisa. Não. Você tinha que ter certeza. Napoleão, isso é assim. É assim, imperador, é desse jeito. Você não tinha achismo. A pessoa que tem esse olhar firme, que te olha e fala pouco, realmente você não pode ter achismo com essa pessoa. Tá certo, gente? É certo, ó, tem que fazer isso por esse motivo. Não é eu acho tal coisa. Tá bom? A orelha dele é mediana. Não era nem uma orelha para fora, nem uma orelha pontiaguda. Não era um bom orador. Tá certo, gente? Isso é claro. O seu nariz é bem fino, né? Mesmo aqui na pintura. Aí tá mais fino, tá muito mais grego do que aqui. Ou seja, um julgador, né? Ó, mata. O exército sai, entra. Ou seja, de opiniões diretas. Não tinha meias palavras com o nobre imperador aqui. Tá certo? E sua boca materialista, né, pessoal? Qualquer boca que você pegar aqui dele, a parte de cima é fina e a parte de baixo é grossa. Não chega a ser tão grossa, mas é um pouco mais grossa do que a parte de cima. Ou seja, não tinha espiritualidade nenhuma. Tem uma assinatura dele que é divulgada na internet. Como ela não está em documento oficial, não vou usar, pessoal. Mas é de uma assinatura de um místico. Por isso que eu não acredito que seja dele. Tá? Porque não está em nenhum documento oficial. Tá? Então a internet é cheia de falar coisa, mas eu só pego realmente se estiver em documento oficial. Tá certo? Então essa é a análise do nosso querido amigo. Vamos seguir o barco? Já estou com 29 minutos falando, meu Deus do céu, mas vamos lá. Esse é o documento oficial. Tá certo, gente? Está disponível, inclusive aqui, original de passagem. Essa é a assinatura 1. Belo traço debaixo da linha, né? Debaixo da assinatura. Mas o documento oficial, veja que ele começa a fazer a linha muito mais grossa no final. E todo embolorado, inclusive, esse papel. Esse aqui é o começo de carreira dele. Pode ver que ele escrevia Buonaparte, tá vendo? Não era Bonaparte, era Buona. Ele mudou depois. Tipo, meu passado me condena, deixa quieto. Tá certo? Aqui, praticamente no final de vida, veja que isso não é borrão não, viu, gente? Ele fazia essa figura abaixo da assinatura dele. E aqui que nós vamos trabalhar. Em 24 anos, ele me faz 16 assinaturas oficiais, pessoal. Ou seja, no mínimo, ele me deu 16 vezes mais trabalho do que qualquer outro. Se você me escolhesse Beethoven, né, eu seria só uma assinatura. Agora, se for me escolher Napoleão,
Olha que trabalho que me deu. Vamos lá, vamos fazer a grafologia primeiro aqui. Vamos lá. Aguenta aí. Não posso fazer nada se o tempo estourou. Tá certo, gente? Primeira observação sobre a parte grafológica. Ele sublinha o nome dele. E todo mundo que sublinha tem duas características. Tem muita confiança nele e, consequentemente, também, prezados amigos, ele quer ser vamos dizer assim, chamar atenção no ambiente que ele se encontra. Tá bom? Então, um detalhe importante se faz aqui. Tá bom? Então, isso realmente é muita confiança. Ele tinha confiança nele absurda. Isso é muito claro. E ele muda, veja ali, até por volta de 1798, ele assinava Bonaparte, 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 Bonaparte. Em 1804, aí ele mudou para, olha o N, aí ele volta a ser Napoleão. É quando ele virou cônsul, pessoal. E por que que ele mudou tanto a assinatura, professor? Porque Napoleão, gente, ele teve uma vida, no mínimo, não tinha, vamos dizer assim, monotonia, pessoal. Todo dia era uma novidade. Ou ele estava imperador, ou ele estava cônsul, ou ele estava exilado, ou ele abdicou, ou ele foi preso, ou ele voltou a ser imperador. Gente, não é uma vida comum. E toda vez que você tem uma mudança de vida drástica, você muda a sua assinatura. Professor, mas eu uso a minha mesma assinatura quando eu era criança. Então, acho que você tem que repensar a sua assinatura, né, meu caro? Porque eu acho que você está muito ligado ao passado ainda, não é? Muito ligado ainda à infância. Você usa ainda camisetas do Mickey, do Pat Donald, essa coisa? Isso infantiliza a pessoa, pessoal. Tá certo? Daqui a pouco vai fazer chuquinha, que nem a Xuxa. Tá certo, gente? Isso infantiliza muito a pessoa. Tá? Tem que entender aquela síndrome de Peter Pan, sabe? Não quer crescer jamais. Napoleão, muito pelo contrário. Cada assinatura dele era uma personalidade. Era traído, traía, e aí mudava a sua assinatura. Era reconhecido, não era? Bom, eu quero comentar aqui algumas coisinhas, gente, que a partir de 1804, 1805, aqui as datas ao lado, fica mais difícil você entender que está escrito Napoleão, entendeu? Ou seja, no primeiro momento, ele mostrava o que ele queria. E no segundo momento, ele já escondia o que ele queria. Então, assinaturas ilegíveis, as pessoas escondem aquilo que realmente querem. Então, isso já é notório. Isso está em Italo Chandró, tá certo, gente? Em todas as grandes, da Ângela, enfim, em todos os grandes grafólogos determinam exatamente isso, tá? É interessante que a partir de 1807, 1808, em Madrid, na Espanha, quando ele invadiu, necessariamente ele decresce e depois faz um acréscimo na assinatura, né? Então, era uma pessoa muito depressiva. Então, realmente, isso é verdade. Porque todos os biógrafos deixam isso bem claro. Era uma pessoa, mais conhecida do que ele não tinha no mundo, naquele momento histórico. E todo mundo tinha medo dele. Era respeitadíssimo pelo medo. Então, isso não sei se é respeito, né? Muitas vezes a pessoa tinha medo dele. E, necessariamente, ele era uma pessoa depressiva. E, realmente, isso fica muito bem claro com essa descendente. Ele tenta subir, ele lutava contra isso, tá? E olha só, em 1805, aqui em Austerlitz, e 1815 são os dois momentos de imperador dele, pessoal. Em 1805, meus caros amigos, né, ele vira imperador. Olha a assinatura dele como era bem ativa, né, para cima. E aqui, quando ele volta, ele sai de Elba e se transforma novamente em imperador de Elba. Olha como diminui o tamanho. Então, a primeira, ele era o imperador da Europa. Grande, né? Europa. E depois ele era o imperador de Elba. Olha o tamanho que ficou. Deixa eu aproveitar, gente, para você poder entender historicamente o que cada assinatura dessa dizia. Em 1792, essa primeira aqui, ele tinha 23 anos, tá, pessoal? Ele virou general. Então, aos 23, 24 anos, ele virou general. Então, aqui, ele tinha essa assinatura. Em 1795, ele apoiou a Revolução Francesa. Olha aí, 1795, ele tinha 26 anos. Já em Milão, que ele estava vencendo tudo que era batalha na Itália, lembra que eu comentei com vocês? Tá? Ele tinha 27 anos. E ele mudou o nome para Bonaparte. Não mais Buonaparte. Ele não queria ser mais confundido com o italiano. Ele queria ser único. Tá? Aí ele foi para o Egito.
pessoal, em 1798, aos 29 anos. E ele ganhou todas as batalhas lá também, sem tirar o nariz da esfinge. Tá certo, gente? Isso é fake, tá? Aos 35 anos, em 1804, como eu falei para vocês, ele virou cônsul, né? Cônsul francês, primeiro-ministro, tá? Um ano depois, aos 36 aninhos, em Austerlitz, ele se transforma no imperador absoluto francês e se autocoroa. Aos 36 anos, hein? Em 1806, aqui, meus caros amigos, ele está em Berlim e ele ataca o Oriente Médio, pessoal. Ele vai para cima do Oriente Médio também, tá? Tá aqui na Alemanha. Bom, aqui em 1807, ele venceu, aos 38 anos, gente, ele está muito confiante, porque ele venceu parte do exército russo na Rússia. Fora da Rússia, perdão, nesse primeiro momento. Mas ele venceu os russos. E até então os russos tinham um exército imbatível. Tá certo, gente? Então ele estava muito confiante. Aí em 1808, olha, aos 39 aninhos, ele interviu na Espanha. É por isso que, eu repito, que Dom João VI veio correndo. Correndo não, porque não dá para correr sobre o mar, mas ele veio quase a nado, né, para cá. Então, em 1808, ele invade ali a Espanha. Bom, em 1809, ele venceu os ingleses na Espanha. Assinatura confiante. Mas, em Dresden, em 1813, ele sofreu a sua primeira derrota aos 44 aninhos. Você vê, imagina uma pessoa que durante 44 anos só venceu. Era idolatrado, era um semideus. Olha como ficou a assinatura dele, pessoal. Em 1813, aqui um pouquinho antes, tá, gente? Em 1813, em Erfurt, mas em Dresden, aí ele perdeu feio para o SUS. Olha a assinatura do homem como ficou, pessoal. Ele ficou um tempo abalado, hein? Com certeza. Em 14, pessoal, olha só que interessante. Aí ele se recuperou psicologicamente, tá certo, gente? Aos 45 anos, e foi para Elba. Essa é a assinatura dele, tá certo, gente? Em Elba. Aí depois ele foi criando novamente sua confiança. Veja aqui essa assinatura dele, em Elba. Em 1815, ele é o imperador, já dominando bem o espaço, muito confiável. Maravilha, tá? Em 18... Aí ele faz todo, né, ele volta a ser imperador, tá certo, gente? Da França, né, mas durante 100 dias, um tempo curto. E aí, em 1816, ele vai para Santa Helena. Essa é a última assinatura oficial dele. Repito, tem mais assinaturas, mas eu não confio. Tá certo, gente? E aí o nosso querido imperador tem essa última assinatura e em 1821 ele falece, ele morre. Professor, então, pera lá. Do ponto de vista grafológico, entendi, o seu psicológico mudou a assinatura e tal. E do ponto de vista grafotécnico, professor? A última parte da aula, tá, pessoal? Eu sei que já está quase 40 minutos, mas o Napoleão desperta, né, o ânimo da gente. Pessoal, se aparecesse um documento para você de 1792, com essa primeira assinatura, e a última, de 1816, lá em Elba, você falaria que seria da mesma pessoa? No primeiro momento, não, né? Mas uma coisa que nos chama muito a atenção, seja qual for a assinatura dele, gente, é a inclinação axial e a mesma curvatura quando ele faz, obviamente, esses balões aqui, parecendo e lembrando uma letra M. Tá certo? Então ele traz isso, as curvas são muito comuns. O traço abaixo de toda a assinatura, comum. E do ponto de vista técnico, pessoal, o seu ritmo em todas é forte. O seu dinamismo é extremamente alto. Não precisa nem falar, né, meu cara? A velocidade é moderada, então, pelo instrumento que ele utilizava, né, que era a pena. A habilidade é madura secundária, evidentemente, era uma pessoa culta. Tá? A sua letra tem um poliformismo em qualquer assinatura, também tem essa característica, essa convergência. O seu ataque é apoiado. Isso pode começar com a letra B, de Bonaparte, ou N de Napoleão, todos eles detêm. E veja que o remate dele também todos têm ponto de repouso. Até quando ele estava perdendo os russos, ele tinha um ponto de repouso aqui, pessoal. Então não me importa se a assinatura é da mesma pessoa, ou melhor, da data, a época, se difere o seu jeito. É por isso que nós fazemos, gente, a humanização desse nobre
de todos os nossos pericianos. Porque sabendo que você está diante de uma figura dessa, é claro, gente, que a gente sabe que houve alterações na sua assinatura. Não houve na tua, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta? E até hoje, muitas vezes quando a pessoa separa, ela vai começar uma nova vida e muda a sua assinatura também. Aqui, mesma coisa, meu cara. Só que aqui a pegada é muito mais violenta, né, meu velho? É imperador, né? Então mudou a história. Então aqui as características são muito mais marcantes. Então, pessoal, 40 minutos se passaram hoje, eu estendi um pouco, mas nós falamos um pouquinho da história e dessa figura marcante, que foi sim, gente, Napoleão Bonaparte. Isso é indiscutível. A gente sabe que trata-se de uma figura questionável, com seus acertos e erros. O que ele errou, a gente aprende a não fazer, e o que ele acertou, a gente aprende a fazer também. Como qualquer ser humano que passe em nosso caminho. E uma certeza que te dá aqui na Grafotécnica. Não importa se a assinatura de 1792 ou de 1816. Analisando todo o transcorrer das suas assinaturas, por isso que nós pedimos documentos das mais variadas épocas à pessoa, chegamos a esta conclusão, que é sim a mesmíssima pessoa. Pessoal, se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe. Se você quer saber mais sobre grafotécnica, se inscreva sim em nosso workshop, pessoal, do dia 8 ao dia 11 de agora de dezembro, e no site jusexpert.com. Muito obrigado a todos, belíssima noite, né? São quase aqui para mim 9, que horas são, professor? 9h05, tá certo, pessoal? Então, boa noite para vocês todos. Abraço, pessoal. Curti essa aula.